Oi, gente, mais um episódio do nosso talk show da Nutrientes para a Vida. E hoje eu estou aqui com o professor Walter Casarim, que é nosso coordenador geral da Nutrientes para a Vida, e um grande convidado, que é o Gilberto Tosatti, que é especialista, que tem uma vasta experiência em produção de fertilizantes e também consultor do agronegócio. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Gilberto, conta um pouquinho da sua experiência com o fertilizante. Bom, a gente já trabalha há muito tempo prestando consultoria para grandes fazendas, pomares de laranja, mas também para pequenas propriedades, né? E a gente tem que entender um pouco sobre a nutrição das plantas, como elas se desenvolvem para produzir alimentos de boa qualidade para que a sociedade possa usufruir. Exatamente. Inclusive, a gente costuma brincar que o engenheiro agrônomo é um médico do solo, das plantas, dos vegetais, dos animais, né? E eu, como profissional da saúde, como nutricionista, entendo essa analogia tão perfeita ao cuidarmos tanto do solo, das produções agrícolas, quanto do nosso corpo, da nossa saúde. E quando a gente vai olhar para a saúde do solo, olhar para a prática agrícola, e hoje olhando de uma forma cada vez com mais atenção para a sustentabilidade, qual é a sua visão, qual é a sua percepção e a perspectiva do uso de fertilizantes no nosso Brasil? Bom, Bianca, a gente observa que há uma tendência do nosso agronegócio, que produz tantos alimentos para o Brasil e para o mundo hoje, né? Há uma tendência da sustentabilidade, de se fazer coisas mais voltadas a menos impacto ao ambiente. Então, uma tendência é o uso de fertilizantes organominerais, que é a composição do mineral com o orgânico, né? Então é possível, não que você vá produzir alimentos orgânicos, mas vai produzir alimentos de uma forma com menores perdas, de menor impacto ambiental. Sim, se nós vamos pegar como exemplo que o Gilberto estava comentando sobre o fertilizante organomineral, nós estamos aproveitando resíduos que poderiam estar sendo jogados no ambiente e aproveitando eles novamente para a agricultura. Eles estão retornando para o seu ambiente ou nutrindo a planta. E isso é fantástico, porque a gente começa a diminuir um pouco, porque nós somos muito dependentes, né, Gilberto, da importação de fertilizantes. Né? Nós não estamos jogando eles na natureza. Então isso acaba ajudando muito a sustentabilidade da nossa agricultura. Gilberto, é muito comum na prática clínica, né, na nutrição, a gente ter alguns diagnósticos de deficiências nutricionais. Por exemplo, anemia, que é a falta de ferro. Na planta, no solo, como é feito esse diagnóstico e como é tratado? O diagnóstico normalmente feito por um agrônomo é através de uma análise do solo ou uma análise da planta, das folhas, que são enviadas para um laboratório específico para dizer o que está faltando. Muitas vezes o agrônomo visualmente já descobre, olhando a planta, o que está faltando para aquela planta. Então a recomendação, ele vai fazer a recomendação da dose e da frequência. Normalmente a frequência de adubação de uma planta está relacionada ao período de maior vegetação dela. É o período do verão, por exemplo, da primavera, verão. Você tem 6 meses normalmente aqui no Brasil, que é um período que você faz adubação quando ela recebe mais água, quando está ocorrendo as chuvas, né? A dose, vamos imaginar um pé de laranja, quanto de adubo vai num pé de laranja? Em torno de 300, 400, 500 gramas por planta, que você joga em 3 vezes, é bom dar aos poucos, né? Como a gente também, a gente se alimenta parceladamente, a gente não come tudo numa vez, num dia só. Quando faz uma suplementação, né, contínua durante um período, até se diagnosticar a melhora, a correção daquela deficiência. Então funciona igual. Sim, e quanto mais assim parcelado, melhor a planta ela consegue absorver esses nutrientes, como o ser humano também. E como é que é feito essa adubação? Como é que se usa o fertilizante, por exemplo, na citricultura? Quando se usa em grandes proporções, são máquinas que aplicam, que distribuem esse adubo perto da planta, né, ao lado da planta, para que o sistema radicular possa absorver esses adubos. Quando é uma área menor, pequena, digamos uma horta, faz a distribuição a lanço, né,
naquela área. Eu disse num pé de laranja aí 500 gramas, numa horta você vai jogar 200, 300 gramas por metro quadrado. E na planta é 500 gramas por planta. Então mais ou menos isso nessa proporção. Agora, quem está começando, né, em criar uma horta, em cultivar uma horta, aonde que encontra o fertilizante? Sim, os fertilizantes, a não ser aqueles que podem se produzir em casa também, você pode encontrar em casas que vendem materiais, por exemplo, para pets, né, para animais, onde você tem lá ferramentas também e alguns adubos que eles vendem em pequenas quantidades. Legal. Se for em grande quantidade, aí você tem que buscar uma cooperativa, um distribuidor de insumos, que toda cidade sempre tem um ou dois, ou até mais, e que você pode buscar nesses locais até a orientação de um agrônomo também. Perfeito. Ou seja, né, é fácil começar uma horta, basta ter disposição, né, ter terra, ter semente e ter o fertilizante aí também. Toda essa preparação desse fertilizante orgânico, ele é importante para quem tem uma pequena horta em casa. Né? Às vezes não há necessidade de comprar o fertilizante mineral, porque às vezes vende-se de grande quantidade, né? Então esse processo de reciclagem de nutrientes se torna importante, né? Então não vamos deixar o nosso lixo tão rico assim, vamos fazer um fertilizante orgânico para a gente poder usar não só também na horta, mas na nossa plantinha que tem flores. Né? Então isso para a dona de casa se torna bastante importante. Agora eu, por exemplo, em casa tenho o pé de alecrim, o pé de manjericão, o pé de hortelã, mas eu falo para vocês que não é fácil não cultivar dentro de um apartamento, né, em São Paulo. Como que eu posso fazer isso para que eles cresçam, né, e que eu tenha essas folhas, esses temperos ao longo do ano? Talvez aí seria ou fazer o seu fertilizante orgânico, o adubo orgânico, ou comprar esses fertilizantes que tem no supermercado, né? Que tem alguns fertilizantes já em bisnaguinha que você pode usar e que ele vai estar ajudando bastante. Agora, uma coisa que é importante é a gente entender um pouco da diferença do fertilizante mineral e orgânico. O mineral ele é bastante concentrado, ele tem uma quantidade de nutrientes maior do que o orgânico e a disponibilidade é mais rápida. Né? Então, quando a gente junta esses dois produtos, a gente tem um produto que tem uma disponibilidade rápida e o outro que vem mais devagar. Ele consegue atingir um período maior de disponibilidade do nutriente para as plantas. Maravilha, maravilha. São dicas importantes para quem, inclusive para a dona de casa que quer cultivar aí essas ervas, esses temperos dentro de um apartamento, como eu, por exemplo. Todo esse aprendizado é fundamental para a gente entender a cadeia alimentar e todo o processo de produção, né? A entender quando a gente olha o nosso prato na mesa, da onde vem aqueles alimentos e a importância desse cuidado que começa no solo, para a gente ter bons alimentos, ricos nutricionalmente e, consequentemente, uma nutrição otimizada. Eu quero ver todo mundo muito bem nutrido e vocês querem ver o solo muito bem cuidado e bem fértil também, né? Eu agradeço, Gilberto, eu agradeço muito, obrigado, Valtinho, e gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, curtissem, comentassem e continuem acompanhando nossa série, nosso talk show da Nutrientes para a Vida.